Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui o DLI Podcast. Hoje, antes de iniciar o episódio que gravamos já, a gente vai trazer algumas questões aqui de uma nova fase do nosso DLI Podcast, até em relação, em função de todas as questões que estão nos atingindo atualmente. A gente fala especificamente da pandemia de coronavírus. Então, a gente começa hoje a primeira gravação feita totalmente por Skype, né? A gente já faz algumas ressalvas de qualidade de som, que pode a gente ter alguma perda, né? E em paralelo a isso, a gente também com uma ideia de um certo compromisso social, a gente tem duas ideias aqui. Uma de postar com mais frequência, né? A gente vinha mantendo uma regularidade de 15 dias, 2 semanas entre cada episódio. A ideia é diminuir para uma semana, conseguir trazer mais conteúdo, né? Que possa ajudar o pessoal aí nessa quarentena a ter mais um pouco de distração também, ou não. Também, se não quiser ouvir, não precisa, mas a gente está fazendo o nosso possível. A gente tem uma audiência hoje já razoavelmente consolidada, com alguns números, e a ideia de trazer mais episódios, fazer gravações mais frequentes e lançar semanalmente, a cada semana, um novo episódio. E a outra ideia que a gente tem, até com um pouco do nosso compromisso social, de fazer uma campanha de arrecadação de fundos ali para algumas entidades, para facilitar, para ajudar nesse momento de combate ao coronavírus. E aí o Alisson pode falar um pouco sobre essa campanha ali do Apoia-se, que ele fez, ele criou lá para a gente fazer essa arrecadação. Fala aí, Alisson, me explica como é que funciona, para onde vai esse valor. Oi, Sandro. Olá a todos. A gente criou uma campanha no Apoia-se, que é uma das plataformas de financiamento coletivo, crowdfunding e startups, que nem falou o professor Ederson Porto, né? Visando a arrecadação de fundos durante esse momento para ajudar institutos assistenciais que a gente tem conhecimento, que tratam com pessoas que estão num grau de vulnerabilidade acentuado com essa questão do coronavírus. Então, a gente criou uma campanha para o pessoal colaborar, chamada DLI Podcast contra o Covid-19, lá no site do Apoia-se, certo? Vocês procurem por essa campanha, onde vocês podem colaborar com qualquer valor, não tem limitação de valor, nem mínimo nem máximo, certo? A gente recomenda, até por uma questão do site, um valor tipo R$5, R$10 mínimo, $1 ou $2, né? Hoje, na cotação mais ou menos, mínima, e esse valor vai ser, no primeiro momento, direcionado para o Instituto Asilo Padre Cacique, que é um instituto que trata de pessoas idosas e que eles estão com dificuldades, principalmente nesse momento, para adquirir equipamentos de prevenção contra a Covid-19, principalmente para os idosos, como máscaras, álcool gel, alguma coisa nesse momento que precisar. Então esse acho que é um pequeno movimento que estão fazendo, uma pequena contribuição perto de todo esse cenário meio distópico que a gente está passando no momento. Seria isso, Sandra. Então, pessoal, assim, tendo em vista toda essa nova situação aí que a gente vai enfrentar, a gente está aqui também, todo mundo em suas casas, né, dentro dessa condição, e tentando trabalhar, tentando fazer alguma coisa aí para nós mesmos, para também se fala muito nas questões psicológicas desse tempo de quarentena, né? A gente tenta aí juntos trabalhar para superar isso aí, seja 1 mês, 2 meses, o tempo que for,
para que a gente saia mais forte lá na frente. E, na medida do possível, ajudando os outros, sempre que possível. E o Asilo Padre Cacique, com certeza, para quem é aqui de Porto Alegre, conhece a instituição, é uma instituição centenária, tem 120 anos, faz um belíssimo trabalho e sempre a ajuda lá é bem-vinda, né? Então, dito isso, essa nossa colocação aí, nosso novo posicionamento do DLI Podcast para esse momento. E aí, pode seguir agora com um episódio normal, esse episódio com a Paula Jägers, falando sobre direito do trabalho e todas as implicações desse momento de crise nas relações de trabalho. Apoiem, escutem aí, aproveitem e voltamos na próxima semana. Valeu, pessoal. Valeu. Olá, pessoal. Estamos aqui iniciando então mais um episódio do DLI Podcast, Direito Líquido Incerto. E hoje um episódio especial em tempos de coronavírus, Covid-19, a nossa primeira gravação inteiramente virtual, né? Cada um em um local da cidade, cada um na sua casa, como não poderia deixar de ser. Então a gente já, falando isso, já pede a desculpa de um eventual latido de cachorro ao fundo, grito de alguma criança correndo por aí, faz parte do home office, né? A gente está impedidos aí e até não é recomendável a gente sair e ter esse contato, então a gente faz tudo isso via Skype. Lembrando sempre aqui, acompanhar lá no Twitter, daqui um pouco alguém vai postar uma foto lá no @DLI Podcast, né, Sérgio? Alguém posta uma foto. Eu vou postar em print, isso sim. Print, pode ser também. Lá no @DLI Podcast, você acompanha lá, e quando for postado cada episódio a gente atualiza lá. Também dá uma olhada no canal do YouTube do DLI Podcast, também vai estar no YouTube. Ativa o like, clica no sininho, faz toda aquela função dos youtubers, né? Eu estou aqui virtualmente com o Sérgio Gillet, que já deu um oizinho antes. Tudo bem, Sérgio? Olá, tudo bem. Alisson Capelari também aqui com a gente. Olá para todos. Hoje, nossa convidada, Paula Jäger, mestre em Direito na PUC e atua na área de Direito do Trabalho, fez uma live muito interessante sobre a medida provisória 927 essa semana, que acabou rendendo o convite para vir aqui, para a gente ter um pouco desse tema. E aí, Paula, tudo certo? Bom dia, pessoal, tudo certo? Bom dia. Bom, a Paula aqui, a ideia até, e conversava com a Paula no WhatsApp durante a semana, primeiro, acho que a gente tem que dar uma contextualizada, porque como o episódio do podcast fica ali, pode ser ouvido daqui a uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, né? A gente vai dar uma contextualizada na situação que estamos. Como eu já alertei no começo, eu já falei da situação das restrições em função do coronavírus, aí todo mundo vai identificar. Hoje nós estamos fazendo essa gravação em 26 de março, é uma quinta-feira, e desde a semana passada, acho que na quarta ou quinta-feira da semana passada, se não me engano, pelo menos aqui em Porto Alegre, alguns decretos municipais trouxeram as restrições ao funcionamento de diversos estabelecimentos, né? Então, estamos hoje com lojas fechadas, restaurantes em limitação de capacidade, não sei se já não fecharam também, somente serviços essenciais. E na segunda-feira ou no domingo à noite, o governo federal editou uma medida provisória regulamentando as relações de trabalho para essas situações. E esse é o contexto que a gente tem, e a gente vai falar um pouco sobre essa situação. Como que a gente vai conciliar
essas medidas de saúde pública com as relações de trabalho que a gente tem. Então, esse é o mote inicial aqui, até que já um pouco da Paula nos falando um pouco como é que a gente vai, quais como é que eu vou dizer, quais as implicações disso nas relações de trabalho e como é que a gente pode resolver. O que tu pode nos falar em relação a isso, Paula? Então, pessoal, é uma situação que estamos bem complicada, né? Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite dos colegas por estar aqui nessa situação remota, mas juntos, né? E o que eu gostaria acho que é importante falar nesse momento, e até para introduzir um pouco assim o tema das relações de trabalho, porque apesar dessa mudança radical que tivemos nos últimos dias, as relações de trabalho elas já estavam sofrendo alterações nos últimos anos. E muito já havia sendo falado, especialmente para nós, né, que estivemos lá no programa de pós-graduação da PUC, por exemplo, que vínhamos comentando todas essas alterações. Então, se vocês obviamente devem lembrar que acho que foi em 2017, a gente teve pela primeira vez na história, segundo os dados do IBGE, a questão de termos mais trabalhadores autônomos ou informais, segundo a divisão, né, da pesquisa, do que empregados. E então a gente tem uma massa muito grande de trabalhadores autônomos, digamos assim, né, informais, bicos, daí aí entra também toda aquela questão de motoristas de aplicativo, essa turma toda que não tem, né, aquela garantia do emprego. E já estava sendo polêmico isso, porque toda transição ela sempre tem pessoas que ganham e pessoas que perdem. E a gente estava já vivendo um período de adaptação, e nesse período a gente enfrenta, né, essa crise vinda pela decorrente, né, do coronavírus, essa pandemia, e que pega todo mundo, digamos que de surpresa, porque eu acho que ninguém estava acreditando que iríamos chegar a esse ponto, né, de isolamento, de parar tudo. E o que a gente vê é que pega os trabalhadores, toda a sociedade, mas os trabalhadores entram em total desespero, pensando quanto tempo isso vai durar e como é que eu vou sobreviver. Especialmente porque a gente não tem, pelo menos no Brasil, essa cultura de organização financeira. E esse era o meu primeiro alerta que eu gostaria de falar aqui, é que quando a gente está nesse momento de transição, e eu vejo por estudos até de outros países que também vivenciam, é uma tendência mundial. Minha primeira crítica ao momento, digamos assim, é que a gente está saindo de uma formalidade do emprego, indo para uma autonomia, mas com total despreparo, com trabalhadores que não têm nenhuma noção de administrar seu próprio negócio, com trabalhadores que não têm nenhuma noção de como fazer essa previdência, né, para o futuro. Então, eu acho que isso tudo agrava ainda mais a situação. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que a gente deveria, independente ou não da pandemia, a gente deve considerar e relevar para os próximos momentos. Então, essa é uma primeira questão. Agora, já adentrando mais na situação de calamidade pública, né, que foi decretado pela pandemia. Os decretos mandando, né, pedindo que fossem fechados comércios, lojas, shoppings, claro, isso varia muito de cidade, de estado. Aqui em Porto Alegre a gente teve essa situação, mas eu já vi que tem outros lugares que não ocorreram bem assim, mas isso afeta toda a economia, e os empresários também ficaram, né, à mercê das relações de trabalho, de como isso funcionaria, e tentando dar uma abrandada nesses efeitos, surgiu a medida provisória, né, no domingo, sendo que até ali já estava todo mundo enlouquecido, querendo saber o que iria ser feito. Então,
a gente pode conversar um pouquinho dessas novas medidas, porque elas vieram com o intuito de tentar, tipo, dar pelo menos alguma luz, né, na situação aí dos empresários, mas muito pouco ou quase nada no que se refere aos trabalhadores, porque foi muito mais para o empresariado do que para os próprios empregados. Dentro dessa linha, Paulo, até a gente fez a brincadeira aqui antes mesmo de começar a tratar sobre o podcast, quando tu anunciou uma live, tu e o Diego ali no Instagram iam falar sobre a medida provisória, e a gente fez a brincadeira, mas como é que tu consegue terminar a live? Não teve nenhuma medida provisória no meio, portaria, decreto no meio do caminho para te mudar todo o que tu estava falando sobre isso? Porque realmente essa medida provisória ela é da madrugada do domingo, da noite, madrugada de segunda-feira, né? Acho que foi 11h30 da noite do domingo, que foi editada, foi publicada, né? E na segunda tarde já a notícia de que, na segunda-feira seguinte, né, já a notícia de que o governo iria revogar, pelo menos o presidente posta no Twitter que vai revogar um determinado artigo da medida provisória, e também a brincadeira, revogação... Por Twitter? Já a discussão, o Twitter agora substitui o Diário Oficial, né? A gente veio num mundo bizarro que a gente está vivendo hoje em dia. Né? Imprensa nacional para quê? A nossa imprensa nacional é o Twitter agora. Claro, resolve. O Twitter resolve todos os problemas. Então a gente fica pensando assim, até qual é a segurança também que a gente tem nesta medida provisória, de saber até pela forma como o presidente está tratando as questões com o Congresso e com os governadores, a gente também fica meio preso nessa questão se isso vai ser aprovado, se não vai, se vai ser modificado. O próprio governo não sinaliza com alguma coisa que dê alguma segurança para a gente aplicar uma determinada regra, né? Esse é o problema, porque não tem segurança. Sai a medida provisória e horas depois, né, na manhã, quando o presidente acorda, resolve postar no Twitter que vai revogar um dos artigos que seria o mais polêmico, né, da suspensão do salário por 4 meses. E anuncia isso pelo Twitter na noite de segunda-feira, e daí sai nova medida provisória, a 928, e então diz que confirma a postagem do Twitter, dizendo que foi realmente revogado, entre outras medidas, mas que foi revogado o artigo 18 da medida provisória do dia anterior. E já foi, a imprensa já informou outras medidas, né, que não saíram ainda nessas duas que foram já publicadas. Então, a toda madrugada a gente acorda pensando que vai ter uma nova medida, porque ainda tem, pelo que a gente acompanha no noticiário, tem a questão da redução da jornada e redução do salário, que até agora não foi publicado nada, e até mesmo aquela questão da antecipação do seguro-desemprego, que poderia adiantar, né, 25%, que também seria feito, não saiu nenhuma medida provisória regrando isso. Então, segundo o noticiário, sai nos próximos dias. Enquanto isso, os empregadores e os trabalhadores ficam aguardando algum posicionamento. Além disso, no que é publicada a medida provisória, já tem diversas manifestações, tanto do Ministério Público do Trabalho, tanto na Matra 4, aqui no Rio Grande do Sul, região sul, se manifestando contra. Então, muitos se questionaram, né? Tipo, claro, cabe ao juiz, deveria pelo menos caber ao juiz a aplicação da lei, mas os próprios juízes já manifestaram desacordo com as medidas que estão sendo tomadas. E quando isso virar judicial, quais vão ser as providências, né, as decisões que vão ser tomadas? Eu creio que realmente vai ser um período bem instável. Não acredito em nenhuma segurança jurídica, mas eu acho que o período pede uma ponderação de todos os lados, porque vai ter que ter, né, abrir mão
todas as partes envolvidas nesse processo. Quanto a isso, então, a gente pegando um pouco dessas ideias aqui que estão na medida provisória 927, e pegar um pouco, acho que também a gente teve a oportunidade de ver alguns sindicatos que conseguiram fazer acordos coletivos, no sentido de se equacionar isso aí. Dentro dessa linha, quais são o que tu me coloca, assim, que tu colocaria como os principais pontos que estão sendo utilizados, porque a gente sabe, os dois lados estão tendo um prejuízo, né? Com certeza, o empregador a empresa não pode operar, né? Se eu tenho uma loja num shopping, eu não posso abrir a loja, eu perdi minha receita. E vou ter as mesmas despesas, né? Por outro lado, o trabalhador também não tem, ele ia trabalhar também, então nenhum dos dois tem qualquer culpa e estão tendo prejuízo. O que tu pode dizer, Paula, em relação a essas medidas, a essas alternativas da medida provisória? Como é que a gente pode pensar o que pode ser possível para o trabalhador e para o empregado em termos de convenção, de acordo, para resolver essa situação, pelo menos durante alguns meses, durante esse primeiro período aí? Então, a medida provisória ela vem no sentido de abrandar alguns requisitos de institutos que já estavam na CLT. Então, não tem assim, nenhum instituto que seja uma invenção para o momento. O que tem abrandamentos de exigências, de requisitos para essas medidas. Creio que no momento em que a empresa tem possibilidade de realizar um teletrabalho, acho que essa é a medida mais segura, digamos assim, para esse período. O teletrabalho ele já estava regrado, né, na CLT, e ele traz algumas mudanças no sentido, por exemplo, de que é uma liberdade do empregador alterar o regime do teletrabalho do presencial para o teletrabalho, porque antes a CLT dizia que isso era um acordo entre as partes. O teletrabalho sempre a gente tem que ter em mente muito o acordo dos envolvidos. E nesse momento que a medida provisória diz, o empregador ele pode, né, por liberdade dele, né, decidir que vai mudar do presencial para o teletrabalho. Porque, enfim, também não é nenhuma própria uma decisão do trabalhador, né? Foi imposto. Então, ela vem dizer que não precisa haver a concordância do trabalhador para essa mudança no regime. Depois, a gente também tem a questão que precisaria, né? Que dispensa, na verdade, o registro na alteração do contrato individual, até porque as pessoas já estão em suas residências, né, já estão ou deveriam estar em suas casas, então não teria por que fazer com que o trabalhador vá até a empresa para assinar um acordo, para fazer a alteração no seu contrato. Então, ele dispensa esse registro prévio da alteração contratual neste momento. Ainda o empregador, o cuidado que ele tem que tomar é de notificar o empregado com 48 horas, né, de antecedência, no mínimo, que antes a CLT pedia que fosse com 15 dias de antecedência, abranda e pede para que notifique o empregado por 48 horas, seja por escrito, por meio eletrônico, né, um e-mail, enfim, para facilitar essa comunicação remota. E ainda tem a questão do fornecimento de equipamentos. Por quê? Já na CLT, já não tinha um regramento de quem é que tem que arcar com os custos dos equipamentos, porque ali dizia que seria por acordo entre as partes. Então, nesse mesmo sentido, vem agora a medida provisória, só que ela diz que para esse momento emergente, o empregador ele tem que ficar responsável pelo fornecimento dos equipamentos necessários para a prestação do serviço emergencial na modalidade de teletrabalho. Então, não posso mandar um trabalhador ir para o teletrabalho se ele sequer tem uma conexão à internet ou um computador, que seja, algum equipamento, né, eletrônico, no sentido de que possibilite o teletrabalho. Então,
a empresa que vai adotar essa modalidade tem que dar esse mínimo, né, essa capacidade para esse trabalhador exercer a atividade. Se ela manda para o teletrabalho e não dá esse suporte, então ele é considerado o trabalho que o trabalhador está à disposição, porque na realidade ele está ali, ele pode trabalhar, só que, por exemplo, está aguardando o computador que a empresa ficou de enviar e ainda não enviou, nesse período que efetivamente ele não está exercendo atividade por falta do equipamento, vai ser considerado tempo à disposição do empregador. E, por fim, também a medida provisória trata do teletrabalho, né? Autoriza, digamos assim, o teletrabalho para o estagiário e o aprendiz. É importante ressaltar que o estagiário ele não é uma relação de emprego, então ele não está regido pela CLT, mas a medida provisória, né, já coloca ali que ele pode realizar o teletrabalho nesses mesmos moldes, e assim como o menor aprendiz também. Uma outra coisa, Paulo, agora, enquanto tu falava, eu estou aqui também com a tela do computador dando uma olhada na medida provisória, com o texto dela, e chama atenção também que todas essas opções da medida provisória, ela foi feita para o empregador. É o empregador Sim. que passa a ter a plena disponibilidade, né? Eu acho que tu referiu isso no começo, rapidamente. Tudo que e até ontem conversava com um colega, ele comentava, tudo que a reforma trabalhista trouxe da necessidade e da valorização do acordo coletivo, principalmente, do acordado sobre o legislado, né, a prevalência do acordado sobre o legislado, e aqui muda, porque não há uma situação de acordo. A empresa não precisa fazer um acordo, ela precisa simplesmente escolher a forma como vai tratar os seus trabalhadores. O trabalhador não tem totalmente passivo nessa relação, nessas disposições da MP. Isso, é mais ou menos o empregado fica esperando a notificação da empresa de qual foi a medida que eles escolheram adotar. Porque não tem grandes margens para discussão de período. E, na verdade, eu acho que também foi com a ideia de que cabe à empresa, nesse momento que ela não está exercendo atividade ou lucro, ou a maioria delas, pelo menos, tentar adotar uma ou mais medidas para tentar minimizar, né, os efeitos dessa crise. Mas, realmente, ao empregado, basicamente, cabe esperar e ver qual foi a medida que a empresa adotou. Fica totalmente à mercê, por exemplo, férias, quem tinha programado períodos de férias, por exemplo, a pessoa já não sabe mais quando vão ser essas férias. Enfim, isso até aconteceu comigo. A minha mãe já tinha pedido, a minha mãe trabalha, né, e pediu que já tinha marcado férias para junho, porque, enfim, nasce a minha bebê e ela ficou de vir para Porto Alegre me ajudar. E agora, com o corona, perdi a ajuda da minha mãe, porque as férias dela estão sendo agora, né? Então, tem todas... E não tem opção, não tem essa de dizer, não, mas eu preciso para junho, porque vai nascer. Não, é férias coletivas para todo mundo e tu vai usar as férias agora, porque é uma medida a ser adotada pelo empregador. Não tem conversa com o trabalhador neste momento sobre isso. Então, tu perde, né? Eu falei mas nessa situação os trabalhadores já estão mais ou menos assim, bom, melhor eu ter férias do que eu ser dispensado, porque tá todo mundo com muito medo, muito inseguro, né? Então acaba sendo aquele cenário de terror e pânico que qualquer coisa que falarem é melhor do que ficar desempregado nessa crise. O grande problema, Desculpa, Sérgio, fala, Sérgio. Não, fala, porque depois eu falo, dependendo do que tu falar. Tá. Não, porque o grande problema, assim, a gente adivinha uma situação de desemprego grande, elevado. Então, e quando tem uma maior força de trabalho
tu dá margem para que o empregador tenha um maior poder, né? A relação fica mais desequilibrada. Quanto maior o desemprego, menos o salário pode ser menor, as pessoas podem se sujeitar a trabalhos inferiores por valores inferiores, e dentro dessa que já estava, né, a gente já vinha com uma situação nesse modo e tem um agravamento agora. Então esse me parece que o grande problema é que a ideia do governo aqui é só de proteger a empresa. A proteção do trabalhador acaba. Até já partindo também, aqui a gente está falando de trabalhador, né? A MP fala do empregado, né? E aí a gente tu falaste no começo, Paula, dos trabalhadores ali dos autônomos, né? Eu até anotei ali, tu até referiu os informais e autônomos e referiu os motoristas de aplicativo, que são hoje uma massa enorme de pessoas, né? E isso o governo não tem nenhuma medida em relação a esse pessoal aí, né? Não, nada. Para isso permanece silente. Os motoristas de aplicativo da Uber, por exemplo, que contraírem a doença, né, o coronavírus, a empresa ela se manifestou que vai manter uma remuneração, né, como uma indenização para esses trabalhadores, mas por questão de política da empresa, não tem nenhuma obrigatoriedade nesse sentido. E os outros aplicativos não vi nenhuma manifestação neste mesmo sentido. E até mesmo uma coisa que me chamou a atenção é que essas medidas que seriam adotadas para as empresas, né, para abrandamento, porque é um ciclo, né, de se as empresas quebrarem, enfim, mas parece que eu senti falta de uma política, de uma contrapartida para essas medidas, porque o governo poderia, ao meu ver, ter imposto essas medidas. Eu acho que não tem nada assim que seja absurdamente impossível de ser feito. Eu acho que com o esforço de todo mundo, tirando realmente aquele artigo 18, são questões que têm uma certa relevância, não vejo problema, mas eu acho que ficou faltando aquela contrapartida, por exemplo, de em certo período a empresa, então, não fazer dispensa ou dispensa só em dada situação muito específica, como uma forma dos empregados se sentirem mais seguros, né? Ter uma opção assim, tipo, ok, eu estou abrindo mão das minhas férias que eu tinha planejado, estou abrindo mão, meu banco de horas que ia ser pago agora vai ser pago em 18 meses, eu vou trabalhar nos feriados e não vou compensar, enfim, foram as medidas trazidas pela medida provisória, mas poderia ter algum outro benefício no sentido de, tipo, eu estou fazendo esse esforço, mas eu tenho uma garantia de que eu não vou ser, sei lá, dispensado em tanto tempo, ou se eu for dispensado vou ter uma indenização, enfim. Não sei exatamente qual a extensão, né, desse benefício, mas porque havia rumores de que haveria algum tipo de regramento nesse sentido, mas que, pelo menos até agora, né, até essa madrugada, porque sempre sai na madrugada, não apareceu. Então, eu acho que está faltando um pouquinho disso e até mesmo concordo que até agora todas as medidas adotadas entre empresa e trabalhador, e muito pouco o governo tem entrado com medidas, especialmente para esses trabalhadores que não são os empregados, né? Então, porque aqui estamos falando de situações de empregados que estão com um salário, digamos, garantido e vão ter alguns prejuízos. Mas e aqueles trabalhadores que não são os empregados, como nós estávamos falando, para esses não tem garantia nenhuma, não tem notícia nenhuma, não tem sequer muita esperança, né? Porque não temos uma previsão de tempo que isso vai durar, e até mesmo as informações controvertidas do governo, né? O Ministério da Saúde fala uma coisa,
A orientação médica é uma, a orientação presidencial é outra, e as pessoas, elas estão sem muitas, os trabalhadores sem muitas perspectivas de quando isso efetivamente vai acabar. E o que eu tenho a sensação é de que nesse isolamento eles não vão conseguir, sem nenhuma outra providência, fazer com que dure por muito tempo, porque nós já estamos aí mais de uma semana e as pessoas, por exemplo, uma empregada, uma diarista que está sem fazer a sua faxina já está sem receber. E ela vai chegar agora, vai virar um mês, e aí quem é que vai comprar comida, quem é que vai pagar a conta de água e luz, porque não teve nada até o momento no sentido de ter algum benefício em relação a isso. Então, os trabalhadores que não são empregados estão, até o presente momento, totalmente à mercê, né, da própria sorte, só tendo que obedecer regras de ficar em casa. Então, a situação tá bem complicada. E nesse ponto, Paula, o que eu percebo assim é que a gente está num grande tempo de incerteza, de insegurança, não só jurídica, mas insegurança social também, porque, como tu bem colocaste, talvez o fato de os trabalhadores informais, os autônomos e tudo, né, não sei nem se cabe aqui falar um pouco de nossas vidas pessoais, mas imagina quem é profissional liberal além de advogado, que advogado meio que consegue trabalhar de casa, fazer o home office, mas eu imagino profissionais liberais mais como dentista, por exemplo, está em contato sempre com o cliente, e agora ele vai ter que ele não está mais podendo receber cliente, receber paciente para fazer tratamento dentário, enfim. Fora os outros, né? Quem vende, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu fico imaginando que deve ter um comércio imenso de pessoas que vendem coisas na praia e agora não estão podendo, porque não tem gente na praia para comprar. E aí eu até entro um pouco, né, no tema do Sandro. O que tu achas de a gente chegar até a ter algum benefício, realmente uma postura mais forte do governo, no sentido de promover algum benefício mínimo, talvez ampliação de Bolsa Família, não sei exatamente, né? O Sandro até pode se manifestar um pouquinho mais. O que tu achas disso, né? O que poderia ser mais específico em relação a benefícios para essas várias camadas de trabalhos informais e trabalhadores autônomos? Tem se falado em renda mínima, tem se falado em ampliar benefícios sociais, enfim, mas também não tem se falado muito de onde tirar o dinheiro, né? Eu acho que até teve assisti algumas questões envolvendo a liberação do FAT, né, para esse combate à pandemia, né, que é o Fundo de Assistência ao Trabalhador, nesse sentido, mas sinceramente eu acho que isso não vai acontecer pelos próprios movimentos do presidente, porque no momento em que o presidente está dizendo que a gente tem que voltar à atividade, que a gente tem que ignorar essa questão de quarentena, que pelo menos o que eu tenho acompanhado no noticiário foi isso, basicamente a leitura que eu fiz, ele não vai liberar, não vai ter movimento no sentido de garantir renda para que as pessoas não precisem voltar, porque estaria sendo contra o próprio discurso dele. Então, eu acho que se no momento a gente teve alguma esperança inspirada em outros países que criaram essas medidas, esses benefícios, eu acho que, por parte, né, acho lamentável, mas pelas últimas manifestações de que voltem, a gente precisa trabalhar, a gente precisa movimentar a economia, eu acho que o governo não vai dar nenhum tipo de incentivo para esses trabalhadores ou com esses benefícios, né, aumentar a Bolsa Família, enfim, porque sim, não é a linha que ele está caminhando, né? Então, acho pouco provável, apesar de outros países terem adotado. Eu acho até engraçado. Em relação a isso... Fala, Sandro. Tá, Sérgio. Não, complementa, Sérgio, complementa. Não, eu só ia dizer que eu acho engraçado, porque ele se esquece que funcionários, empregados, trabalhadores, enfim, também são consumidores. E a gente trabalha a gente trabalha basicamente para oferecer serviço e produto.
né? Para que as empresas ofereçam serviços e produtos. Ok, agora não está tendo muita saída, alguns produtos, alguns serviços, mas no futuro vai. Então, as pessoas têm que estar no futuro, eu acho, acredito eu, com condições de continuar consumindo produtos e serviços. Eu acho que uma maneira de se manter isso é mantendo ou oferecendo benefícios ou mantendo certos direitos ou até, em certa medida, alguns salários, enfim. É o que eu acho, sim, que se esquece que trabalhador, qualquer tipo, também é consumidor. Só isso. O ciclo não fecha, né? Porque se eu deixar a maioria das pessoas sem nenhuma renda, o número de consumidores vai ser ínfimo e não vai consumir o que precisa para a roda girar. Então, o colapso está aqui na frente, digamos. A gente está vivendo agora a crise, né, na saúde pública, mas vai se refletir por muito tempo ainda. Antes mesmo da pandemia, a gente já estava com a economia praticamente parada, né, sem crescimento. E aí até, complementando, a gente está contextualizando muito dessa semana mesmo, né? Na segunda-feira, no programa Roda Viva, estava o Armínio Fraga, que foi ministro da Economia no governo do Fernando Henrique Cardoso, e que não pode ser, para quem quer fazer dicotomia, ele não vai ser nunca um socialista, um comunista, nada disso, ele é liberal. E ele afirmando que o governo deveria emitir dívida. Que o governo deveria esquecer um pouco a questão de controle fiscal e fazer um pouco de dívida para fazer a economia girar, senão não tem como sair, né? E aí a sugestão dele de garantir renda durante 4 meses para 100 milhões de pessoas. Foi o que ele colocou, né? Um economista vai ter muito melhores condições que eu para falar alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que a questão aqui também, que eu até estava conversando ontem, é a nossa falta de liderança, porque a gente não tem uma liderança, até porque a nossa questão política que a gente vem já nos últimos anos com muita divisão política, né? E nesse momento se reflete, porque a gente está numa situação em que cada um fala alguma coisa e ninguém quer ceder para a estratégia do outro. Então a gente tem estratégias completamente diferentes e que uma acaba impedindo a realização da outra. E a gente não tem uma liderança no país que diga, tipo, não, nós vamos adotar tal situação, porque o presidente adotou uma política. Eu não, sinceramente, eu não sei se o certo é fazer a quarentena ou não é fazer. Eu sempre achei que fosse esse o correto, mas já vi vários médicos dizendo que também teriam outras formas, que outras pessoas... Então, não sou da área da saúde, não tenho conhecimento técnico para saber o que é melhor. Mas o que a gente tem é um presidente dizendo que nós deveríamos adotar outra medida que não o isolamento, que não a quarentena. Só que ele não tem força no país para determinar que todas as pessoas façam. Tanto é que ele deu o pronunciamento e todo mundo continua basicamente em isolamento. E quem é que é a outra pessoa que vai dizer, não, fiquem em isolamento que a gente vai garantir, né, uma renda, alguma coisa pelos próximos 4 meses, porque nós vamos adotar essa medida. Não temos, a gente não tem uma liderança política de nenhum dos lados e nem o presidente me parece que vai ceder e nos deixar ficar em quarentena e garantir uma renda, digamos assim, para que as pessoas pelo menos tenham o que comer, porque 4 meses sem as pessoas trabalhar, as pessoas não vão ter nem o que comer, a gente morre ou de coronavírus ou de fome nessa situação. E, por outro lado, a gente também não tem nenhuma liderança que vai fazer com que a gente ganhe esse benefício. Então, a divisão que a gente vê nos últimos anos já, política, se reflete agora e a gente acaba ficando basicamente no limbo previdenciário aí, Sandro. A gente está no limbo de que, tipo, não, vocês vão voltar, vocês não vão ter nenhum benefício. Se a gente ficar, a gente morre, a gente pode escolher se a gente morre de coronavírus ou a gente morre de fome. Então, essa é a nossa situação muito grave, porque eu acho que tudo isso vem em decorrência de uma falta de uma liderança política capaz de fazer com que todos os brasileiros se unam em uma estratégia só. Paula, eu tenho uma pergunta para ti também.
uma pergunta técnica a respeito da medida provisória. Tá. Tu falou antes a questão do teletrabalho, a questão da normatização, que é a nova medida provisória, essa trouxe, mas eu queria pelo menos tirar uma dúvida a respeito do seguinte: a gente sabe que o teletrabalho tem um regulamento próprio, tá? Tem um regulamento, uma legislação própria, e uma das características do teletrabalho é a questão da não subordinação de horário, certo? Do empregado para o empregador. E a gente vê várias empresas proporcionando aquilo que se chama, até a terminação em inglês um pouco inapropriada, a questão do home working, a questão do trabalho remoto, com subordinação de demanda e com subordinação de tempo, de jornada de trabalho. A medida provisória não explicita nada a respeito disso, ou explicita, eu não sei, eu não tive contato com ela. Assim, o teletrabalho, ele é uma modalidade dentro do emprego, tá? Então, ele tem subordinação, ele é um trabalhador, um empregado subordinado. Só que isso não alterou o sentido do que vem na CLT, de que se tu não faz, tu tem a possibilidade de no teletrabalho, tu não fazer o controle da jornada. Então, o empregado, ele é livre para exercer a atividade dele em períodos que ele, assim, né, julgar mais adequado. Em compensação, daí ele não tem, por exemplo, pagamento de horas extras, porque ele faz à vontade, quer trabalhar de madrugada, trabalha. E isso é uma modalidade que já vinha crescendo muito nas empresas, porque eles têm feito muito, têm adotado muito essa questão por produção. Então, tipo, não importa o tempo que tu vai fazer, eu quero esse trabalho para tal dia. E a pessoa, o empregado, vai no seu tempo, no horário que ele julgar melhor, fazer. Então, já não teria o pagamento, né, incidência de, por exemplo, horas extras. Porém, tem a possibilidade, né, da empresa ter algum acordo ou alguma convenção coletiva em sentido contrário e dizer, não, a gente adota o teletrabalho, mas a gente estabelece um horário e daí tem a possibilidade de fazer login e log-off para trabalhar só naquele período. Essas empresas que controlam a jornada do trabalhador, né, em teletrabalho, essas aí continuam com o encargo, digamos assim, né, de controlar, se tem um acordo nesse sentido, e daí, nesse caso, tem pagamento, por exemplo, de horas extras, ou vai para banco de horas, daí depende da combinação de cada um. Mas, para aqueles que não fazem o controle da jornada, em que o trabalhador fica livre, e daí a medida provisória ela só vem confirmando, porque isso já estava na CLT, né? Então ela diz que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada normal do empregado não constitui tempo à disposição. Então aquele negócio de responder o WhatsApp de noite, de madrugada ou de manhã, para quem está em teletrabalho e não tem controle de jornada, não incide tempo à disposição do trabalhador e, consequentemente, não vai ter o pagamento de horas extras. Mas para as empresas que têm acordo em sentido contrário, de que vão controlar, essa regra não mudou. Não, perfeito, perfeito. Mais algum questionamento? Tem também a questão que a MP vem trazendo aqui de aproveitamento de feriados, por exemplo, que é uma medida que para aqueles que poderiam, que são, por exemplo, comércios de shoppings que abrem em feriados, digamos assim, que pode ser compensado, seria mais ou menos uma antecipação, né, da folga, porque daí o que acontece é que pode ser tanto feriados nacionais, estaduais, né, ou municipais, em que, por exemplo, na data lá do feriado, depois que toda essa situação de calamidade passar, né, já estarmos mais tranquilos, o comércio, enfim, a empresa abre no feriado, o trabalhador trabalha, recebe o valor normal pelo dia de trabalho normal,
e não precisa dar aquela folga compensatória, porque a folga ele já usufruiu agora neste momento da pandemia. Então, ele já está antecipando aquela folga. E isso pode ser feito, pode ser notificado, né, por escrito ou por próprio meio eletrônico, também com 48 horas de antecedência do empregado. Só o empregador tem que tomar o cuidado de deixar bem explícito nessa comunicação qual é o feriado que ele está antecipando, para depois não ter, né, nenhuma divergência, enfim. E outro detalhe também é a questão, isso mais uma vez também é decisão do empregador, né? Ele que vai decidir sozinhos quais vão ser os feriados e quando se vai implementar essa medida. Só tem um parágrafo na medida provisória, o parágrafo 2º do artigo 13, em que vai dizer que no caso de feriados religiosos, tá? Para os feriados religiosos, é necessária a concordância do empregado e ele deve se dar por manifestação, um acordo individual escrito. Mas se o feriado não for religioso, é por medida adotada, né, por vontade somente do empregador. Bom. Não, certo. Bom, a gente viu aqui, mais uma vez, né, essa questão dos feriados também por vontade do empregador, tirando o feriado religioso, né, a única restrição. E Paulo, assim, ó, a gente está vendo aqui, já tem, a gente, apesar de não ter nenhuma, vamos dizer assim, nenhum controle rígido de tempo, a gente já está com bastante tempo ali de gravação, e até para manter o nosso padrão dos episódios. Assunto não falta na área nesses últimos dias, né? Trabalhista não está com tédio. Não, tédio na quarentena não é para nós, né, Paula? Não, nunca trabalhei tanto. Além do trabalho doméstico, porque aí com certeza você está com a Ana aí, que você tem que dar uma atenção, né? Mais então, assim, até para dar uma encaminhada, no final, a gente acho que a gente pode falar um pouco na verdade, a grande coisa é que a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo, né? Porque é uma notícia nova a cada dia. Exatamente. E normalmente, como a gente havia comentado, elas saem de noite. Então, quando acordar de manhã, a primeira coisa que os trabalhadores, a sociedade como um todo tem que fazer é acompanhar o jornal ali, as notícias, para ver o que mudou nesse dia, né? O que vem de alteração. Então, o jornal não o impresso, porque esse aí já está desatualizado. Esse não. O negócio é olhar os grupos da família, que sempre tem alguém que já postou. Justo as fontes de fake news. E não se apavorar com tudo que está escrito, né? Porque é impressionante a quantidade. Eu falei, acho que é por causa do tempo livre, né? As pessoas não param de criar notícias no sentido, tipo, que deturpam totalmente as matérias. Eu até vi uma que os idosos que saíssem na rua iam perder a aposentadoria. Minha avó me mandou apavorada. Então, tem que tomar um cuidado com as fontes. Não, mas eu vi que Mas olha aí, Paula, essa fake news eu vi que, na verdade, ela foi uma tentativa de, usando a linguagem das fake news, de fazer os velhos ficarem em casa. Se funcionar, tá bom, né? Foi uma fake news do bem, digamos assim. Olha, tem muita... Cara, aí vamos colocar uma situação. Existe fake news do bem? Debate filosófico pra gente fazer. Para outro episódio. Tá anotado aqui, para outro episódio. Mas falando sério, eu acho que o importante é se atentar, claro, nas fontes, e eu acho que as próprias redes sociais, seguindo pessoas sérias, tem vários jornalistas sérios, enfim, economistas, que estão disponibilizando de informações praticamente em tempo real, né, embora remoto, mas que vale a pena, porque tem muita informação mesmo. E isso, a gente vai ver os reflexos depois no judiciário, né, do que realmente vai surgir. Mas eu acho que nesse momento
é aproveitar o tempo para se manter informado, é a dica. E segurança jurídica, eu acho que é algo que não pode ser afirmado. Eu não tenho coragem de afirmar, de dizer que isso é seguro ou não, porque eu não sei se amanhã já não revogam alguma coisa, então não teria essa audácia, mas o que eu posso dizer é que hoje, sim, é isso que tá basicamente acontecendo e valendo. Amanhã a gente pode voltar com outro podcast falando totalmente ao contrário. Nosso direito cada vez mais líquido e incerto. Incerto, esse nome tá perfeito. E a outra coisa, assim, a gente sempre, quando termina o episódio, a gente sempre pede alguma referência de bibliografia. Para essa não temos, não tem nada escrito sobre Nem me atrevi a perguntar isso. Eu acho que a gente ficaria mais com as informações de redes online, informais mesmo, ou o próprio site, talvez, do Planalto, para conferir o que está valendo, porque nada é escrito. Eu acho que ninguém está se atrevendo muito, porque ninguém está com vontade de dedicar um tempo para alguma coisa que sabe que não vai perdurar, né? Então, Paula, muito obrigado aí. Nossa conversa muito legal. Nossa conversa completamente virtual e sobre assuntos que não sei se estamos certos, errados, se não vai mudar tudo semana que vem ou amanhã mesmo. Mas pelo menos para quem está ouvindo fora dessa semana, tenha em conta que a gente está falando sobre o cenário de hoje, 26 de março de 2020. Então não vai depois, daqui a um mês, vocês disseram que está tudo errado. Não, mas mudou, cara, não posso fazer nada. A gente tem essa questão temporal. E tomara que a gente esteja errado, né? Tomara que todas as nossas previsões estejam erradas, que a gente ouça daqui a um tempo e pense, olha só o que a gente estava pensando e não foi nada disso. Tomara que seja melhor do que a gente está pensando. Valeu, pessoal. Valeu, Serginho, Alisson. Valeu. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez pelo convite. Então, estaremos quando divulgarmos. Diga. Eu tô tentando deixar a minha deixa. Fala. Deixa a tua deixa, Serginho, vai lá. Tá, e olha, logo mais estaremos emitindo também a nossa medida provisória de madrugada para no dia seguinte já revogar alguns artigos, tá? Pelo Twitter, velho. Pelo Twitter, vamos se respeitar. A revogação é pelo Twitter. Valeu, pessoal. Tá bom. Então tá, valeu.